Muito boa tarde, Diego Mansano. Tudo bem? Tranquilo? Diogo, boa tarde. Gabriel, boa tarde a todos os ouvintes. Diego, vamos falar hoje sobre o histórico, né, da vida das pessoas. O histórico de atleta, né, como dizia o nosso ex-presidente, mas histórico de atleta. Mas é o seguinte, o histórico da pessoa influencia realmente, por exemplo, na dor que ela tem hoje, ao retornar a fazer exercício, aquela coisa toda? Não? Com certeza, Og, o histórico da pessoa influencia muito. A pessoa que, por exemplo, teve uma lesão ou teve uma dor que não necessariamente teve uma lesão, por exemplo, fez uma ressonância magnética lá, o médico pediu, lá na coluna lombar, por exemplo, e não identificou nenhuma estrutura que lesionou, mas a pessoa está com dor, por exemplo. Estou dando só um exemplo de caso, né? Se essa pessoa, ela passou por muito tempo sem resolver essa dor, ela teve aquela experiência armazenada no cérebro dela. Isso vai influenciar muito como essa pessoa ela vai ter uma melhora de dor lá no futuro. Por exemplo, ela ficou, sei lá, uns 6 meses com aquela dor na coluna lombar sem lesão, mas ficou contínua, ficou crônica, intensidade alta, incapacitante, sofrimento, influenciando todo o estilo de vida dessa pessoa, perdendo a qualidade de vida e entre outros fatores. Depois que resolveu aquela dor, né, começou a ter hábitos saudáveis, fez físio, começou a fazer exercício físico, retornou a ter um episódio. Esse histórico que ela teve de aprendizagem lá atrás, dessa dor, vai influenciar muito no prognóstico, muito no resultado clínico dessa pessoa. Por exemplo, se ela já passou por essa experiência negativa, a probabilidade dela não melhorar rápido é alta, porque aquela experiência foi armazenada e pode influenciar na dor da pessoa. Então, pessoas que tiveram dores muito intensas, muito incapacitantes, que teve esse histórico lá atrás, vai influenciar muito nos próximos episódios de dor que essa pessoa vai ter ao longo da vida. Mas eu acho que aquela que não tem essa memória, digamos assim, no corpo, que nunca fez nada na vida e se mete a fazer alguma coisa hoje, essa também está correndo um risco de vir a sentir dores que ela nem tinha antes, né? Por exemplo, a pessoa que não está habituada a puxar peso, vai lá puxar peso, ela vai ou lesionar ou vai inflamar alguma musculatura. Isso também acontece, né? Mesmo que a pessoa não tenha essa memória corporal muscular, né? Sim, sim. Por exemplo, este foi só um exemplo para citar em relação aos episódios anteriores de pessoas que já tiveram dor, né? Mas, neste caso, por exemplo, que você citou, que é muito importante, muito interessante, a pessoa que é sedentária, ela tem uma probabilidade muito mais maior. alta que qualquer outra pessoa de experienciar dor. Por quê? Porque a farmácia interna, quando eu falo farmácia interna, gente, é o seguinte: o nosso corpo mesmo produz o que a gente toma de remédio. Por exemplo, na hora que a gente vai tomar um remédio, um analgésico, um opioide, seja lá qual for o remédio para aliviar a dor, o nosso corpo fabrica todas as substâncias que influenciam no controle da dor. Aquele comprimido serve só para intensificar a coisa, vir mais rápido. Exato, o nosso corpo fabrica. E como que o nosso corpo fabrica isso? Através do exercício físico, do sono reparador, de hábitos saudáveis, alimentação correta. Então, a probabilidade dessa pessoa experienciar a dor diminui muito quem é uma pessoa ativamente. A pessoa que é sedentária está acima do peso, maus hábitos, dorme mal. A probabilidade dessa pessoa experienciar a dor é muito maior, porque o controle descendente, né, a farmácia dessa pessoa, ela está bem prejudicada. Mas agora, como é que essa pessoa deve começar, o Diego? Porque tem muita gente que nunca fez nada na vida, mas chega uma certa idade que até a própria questão médica, né, falou: ó, você precisa voltar para a academia, meu amigo, senão você vai dar BO. Como é que essa pessoa volta sem ter esses problemas, sem começar a sentir dor? Quer dizer, dorzinha talvez ela vá sentir, né, porque está colocando aquele músculo que estava parado para funcionar. Mas qual é o passo a passo, digamos assim? É uma boa avaliação, Og. É muito, muito boa a sua pergunta, porque as pessoas elas estão acostumadas com aquelas receitas de bolo, né? Ah, você tem que fazer exercício. Ah, você tem que fazer dieta. Só fala isso, mas não fala como que a pessoa tem que seguir. Quando ela vai num profissional que entende, um profissional que estudou de verdade, ele faz uma anamnese bem grande nessa pessoa. O que é anamnese, pessoal? É uma bateria de perguntas para ver onde você está na sua vida. Por exemplo, a gente ajusta todos os hábitos da pessoa, até a forma que ela vai pensar sobre a vida ou em relação às crenças, os pensamentos, porque a primeira parte, por exemplo, do tratamento de dor é a educação da dor. A gente vai eliminando crenças que isso influencia. Por exemplo, se a pessoa tem crenças
antigas de que, por exemplo, alguém falou, por exemplo, um médico que tem uma repercussão muito grande na sociedade, né? A pessoa vira e fala, um médico, um ortopedista fala, ó, agachar você não pode fazer musculação. Essa pessoa, a probabilidade dela sentir dor agachando e fazendo musculação aumenta, por conta daquela crença armazenada. Sim. Então, ali na avaliação, a gente já elimina essas crenças, né? Para fazer a pessoa ela ter entusiasmo, quebrar essas crenças para ela poder voltar a fazer exercício físico sem medo, porque são fatores biopsicossociais da dor. Então, a gente investiga todo o histórico da pessoa. Quando que ela teve dor, quando ela começou a treinar, como que é a rotina de trabalho, como é que está o sono, porque não é só fazer o exercício. A gente precisa ajustar todo o contexto para alinhar o que precisa ser feito. É lógico, muito difícil, numa primeira conversa a gente já conseguir resolver isso. Mas é um negócio de forma gradativa, vai expondo de forma gradativa. Aí o treinamento é interessante, é o seguinte, de forma progressiva, Og. Qual é o problema dos profissionais de educação física? Eles não têm um devido conhecimento em fisiologia, biomecânica, cinesiologia, que são estudos que precisam para a gente unir fatores que fazem uma prescrição de treinamento bem efetivo. E o que acontece? Coloca Ctrl+C, Ctrl+V. Chega o Og lá na academia, chega o Gabriel na academia, chega o fulano, o ciclano, um idoso, um adolescente. É o mesmo treino praticamente para quase todas as pessoas. Cada um está no momento. Pô, se você é sedentário, já está um tempão, eu vou errar para menos. Eu vou prescrever um exercício para cada grupo muscular, 2 séries com pouquíssima carga, talvez uma amplitude baixa, porque dependendo da história desse indivíduo, eu preciso colocar uma dose de exercício para ofertar uma boa experiência. A pessoa ela tem que sair do exercício bem, ela tem que sentir que aquela experiência é agradável. E qual que é o problema? As pessoas querem resultado imediato, entra na academia, o professor não entende de fisiologia, não entende de biomecânica, aí a pessoa já começa a ter dor no joelho, dor na coluna, vai para casa exausta, não tem uma boa experiência, aí critica a ferramenta da musculação, e não o profissional, sendo que ali é o veículo, o condutor é outro. Então isso é muito importante, que cada profissional é profissional. Isso é em todas as áreas, né, Og? Com certeza. Então tá aí Diego Mansano falando sobre os cuidados que a gente tem que ter, né? Principalmente quem está muito parado aí para não sentir dor, e lembrar que o teu histórico de atleta influencia muito naquilo que você vai fazer agora com o teu corpo. Diego, obrigado mais uma vez.